estudo da Palavra de Deus. Nós estaremos, irmãos, a partir desta quinta-feira, nós estaremos começando uma série de estudos. O pastor André, juntamente comigo, nós estamos propondo começarmos a partir de hoje um estudo baseado no livro Guardando o Coração. É um livro muito precioso, escrito por um puritano no século XVII, chamado John Flavel. E ele vai nos ensinar, à luz da Bíblia, a importância de guardarmos o nosso coração. E como guardarmos o nosso coração. Então nós vamos falar, começar a partir dessa quinta. Espero que os irmãos acompanhem, participem. Se você tem esse livro, foi distribuído pela Consciência Cristã, especialmente para os mantenedores, mas está à venda nas livrarias, vale a pena. Ele vai nos ensinar várias lições. Por exemplo, nós estaremos trabalhando temas como guardando o coração em tempos de prosperidade, guardando o coração em tempos de adversidade, guardando o coração em tempos de perseguição, guardando o coração em tempos de conflitos, guardando o coração em tempos de dificuldades financeiras, guardando o coração em momentos de devoção, guardando o coração em tempos de injúrias e calúnias, guardando o coração em tempos de provações e provocações, guardando o coração em tempos de tentação, de dúvidas e escuridão, e de enfermidades e de morte. Então, o livro apresenta 12 estações. A vida é cheia de estações, é cheia de fases. Então, como guardar a alma, como guardar o coração nas estações que enfrentamos na vida. Então, vale a pena os irmãos estarem participando. Oremos para que seja um tempo abençoador, que promova edificação para os nossos corações. Falei do pastor André, justificar a ausência do pastor André. Ele precisou fazer uma visita pastoral, dar uma assistência a uma família, e por isso a sua ausência aqui nesta noite. Meus amados, então, abramos as nossas Bíblias no livro de Provérbios. É o primeiro texto. Nós vamos ler vários textos da Bíblia, porque o nosso objetivo, acima de tudo, é ouvir a voz da palavra de Deus. A gente segue um livro, mas a gente não quer ouvir a voz necessariamente do autor do livro, a gente quer ouvir a palavra de Deus. O livro é um auxílio, porque a gente quer ouvir a palavra de Deus. Então, abramos as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Vamos juntos ler esse versículo? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, como é bom estarmos juntos em adoração, em oração. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção para esses estudos que teremos aqui. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, ilumine a nossa mente, aplique no nosso coração a Tua palavra, e que possamos aprender mais e mais a guardar o coração, conforme o Senhor nos ensina pela Tua palavra, a enfrentarmos cada estação da vida em conformidade com o Teu ensino. Ajuda-nos, abençoa-nos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O coração do homem, o autor começa dizendo assim: é a sua pior parte antes da regeneração e a melhor parte depois dela. O coração é a sede dos princípios e a fonte das ações. Os olhos de Deus estão sempre olhando para ele, e nós cristãos devemos fazer o mesmo. A maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus. E a maior dificuldade depois da conversão é guardar o coração com Deus.
Então, veja como o coração é algo tão importante. Aqui está a própria força e motivação da verdadeira piedade. Aqui está o que faz do caminho da vida ser um caminho estreito e a porta do céu uma porta estreita. Então, esse é o propósito desta série de mensagens, é exatamente nos ajudar a buscar direção e ajuda nessa grande tarefa que é guardar o coração. O texto que nós lemos, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, esse versículo ele pode ser dividido em duas partes. Nós temos aí uma exortação e uma motivação. Qual é a exortação? Está na primeira parte do versículo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração. E qual é a motivação? Segunda parte do versículo. Porque dele procedem as fontes da vida. Então vamos analisar esse versículo nessas duas partes. Primeiro, a exortação. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. Essa primeira parte nos fala do coração. O que é o coração? O coração aqui não significa a parte mais importante do corpo humano. Quando a Bíblia está falando do coração, obviamente ela não está falando do órgão físico que bombeia o nosso sangue. Quando a Bíblia está falando do coração, ela está, em primeiro lugar, falando o coração, a expressão coração na Bíblia tem a ver com as faculdades importantes da alma. O que é o coração? São as faculdades importantes da nossa alma. O que é o coração? De um modo geral, o coração é o nosso ser interior, é a nossa própria alma. Em Romanos, por favor, o coração está associado ao entendimento. Romanos, capítulo 1, versículo de número 21. Veja o que diz. Romanos, capítulo 1, versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então o coração aqui é apresentado como uma faculdade da alma, ou seja, o coração está em insensatez, obscurecido. Então o que é o coração? Na perspectiva de Romanos 1, 21, é o nosso entendimento. Mas no Salmo 119, por favor, acompanhe os textos. Salmo 119, versículo de número 11. O texto que nós lemos como texto devocional. O que que diz? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O que é guardar no coração as palavras? É guardar na memória. Ou seja, ter a memória, ter a mente cheia da palavra de Deus. Então, coração aqui é sinônimo de memória. Então, a gente poderia dizer, guardo na minha memória, na minha mente as palavras de Deus, para não pecar contra Ele. Coração também é entendido como a própria consciência. Em 1 João, abra sua Bíblia, por favor. Na primeira epístola de João, lá no finalzinho, perto do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Pois, todos encontraram? Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Coração aqui é sinônimo de consciência. Ele está dizendo, se a minha consciência me acusar, Deus é maior do que a minha consciência, porque Ele é onisciente, né? Ele sabe todas as coisas, Ele é maior do que a minha consciência. Então, nas Escrituras,
A expressão coração está ligado ao entendimento, à memória e à própria consciência. Então, quando a Bíblia diz guarda o teu coração, está dizendo guarda o teu entendimento, guarda a tua memória, guarda a tua mente, guarda a tua consciência. E de um modo geral guarda a tua alma, guarda o seu ser interior. E é isso que o texto, portanto, quer nos ensinar. Então, o primeiro ponto é entendermos a expressão coração. Mas ele diz em Provérbios 4, 23, voltando então ao nosso texto base, volte aí por favor. Quem entendeu o que é coração, diga amém. Muito bem. Provérbios 4, 23. A segunda expressão, ele diz, guarda, sobretudo que se deve guardar, guarda o coração. Ou seja, esse coração precisa ser guardado. O autor diz assim sobre essa palavra guardar. O que significa a palavra guardar o coração? Significa o uso diligente e constante de todos os santos meios para preservar a alma do pecado. O que é guardar? É usar diligentemente e constantemente todos os meios para preservar a alma do pecado e manter sua doce e livre comunhão com Deus. Isso é guardar. Ou seja, guardar é usar diligentemente todos os meios que Deus nos deu para que a minha alma, a minha mente, a minha consciência esteja preservada, como ele diz aqui, preservada a alma do pecado. A palavra guardar, ela aponta para a ideia de uma guarnição militar. Ou seja, a ideia de que há vários inimigos, que tentam atingir meu coração, mas esse coração ele precisa ser guarnecido. E ele diz que há inimigos no lado de fora, e o perigo de ser traída por traiçoeiros cidadãos do lado de dentro. Olha só que interessante. O que é guardar? É levantar uma espécie de guarnição. E essa guarnição, ela deve proteger o meu coração, a minha alma, dos inimigos de fora, que querem atingir o meu coração, mas há também inimigos, que ele chama aqui de inimigos traiçoeiros do lado de dentro. Porque a nossa alma, irmãos, luta contra o pecado, não só do que vem de fora para dentro, mas muitas coisas nós lutamos interiormente. Há inimigos interiores, e que que nós precisamos ser guarnecidos, guardados no coração. Ainda que a expressão guarda o teu coração parece ter sido descrita como nosso trabalho, ou seja, quem é que guarda o nosso coração? É um trabalho que eu preciso assumir, é uma responsabilidade que eu preciso assumir. Ou seja, quem guarda o coração é o crente. Mas ele diz algo extraordinário. Ele diz, o dever é nosso, mas o poder vem de Deus. Ou seja, o dever de guardar o coração é do crente, mas sem Jesus nada podemos fazer. Ou seja, a gente depende do poder do Espírito, da graça de Deus, para obedecermos esse dever. Nós somos tão capazes de parar o sol no seu caminho, ou fazer com que os rios corram para trás, quanto, através de nossas habilidades e forças, governar e comandar nossos corações. Então, nós somos tão capazes de parar o sol, ou de fazer com que os rios corram atrás, do que, através das nossas habilidades, governar e comandar o nosso coração. Está apresentando a impossibilidade. Sem a graça de Deus, sem o poder do Espírito, nós somos incapazes de guardar
o nosso coração. Um homem sem conversão não tem poder. Um homem salvo tem algum poder, mas não suficiente. E mesmo esse poder que tem, depende da força viva e poderosa de Cristo. Um homem sem conversão não tem poder nenhum. Um homem convertido tem algum poder, mas não suficiente. E mesmo esse poder que tem, depende da força viva e poderosa de Cristo. O terceiro elemento do versículo 23, de Provérbios 4, 23, é o elemento da diligência, porque ele diz, sobretudo o que se deve guardar, sobretudo. Essa expressão sobretudo aponta para a ideia de diligência, com toda a diligência. O hebraico, no hebraico essa expressão, sobretudo o que se deve guardar, pode ser traduzido assim, guarda com todo guardar. Essa é a ideia, guarda com todo guardar, com toda diligência. Coloque dupla guarda, senão seu coração será derrotado. Essa é a veemência com a qual somos chamados a guardar o coração. Fica claro como é difícil fazer isso e como é perigoso deixar de fazê-lo. Ou seja, é difícil fazer, mas é muito perigoso deixar de fazer. Por isso que o versículo diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Como nós vimos, nós temos uma exortação e nós temos uma motivação. A razão ou força motivadora para guardar o coração é extremamente poderosa e significativa. Qual é a razão, qual é a força motivadora que nós temos para guardar o coração? Porque dele procedem as fontes da vida. Em outras palavras, o coração é a fonte de todas as operações vitais, é a origem tanto do bem quanto do mal. Como uma mola no relógio que coloca todas as engrenagens em movimento, o coração é o cofre, a mão e a língua não passam de vitrines. Interessante o que ele diz, a mão e a língua são apenas as vitrines, porque o que define toda a ação da mão e da língua é o que está guardado no cofre, que é o coração. O coração, o que está visível nelas, vem do que está lá dentro. A mão e a língua sempre começam onde o coração termina. Abra sua Bíblia em Lucas 6, versículo 45. Lucas 6, versículo 45. O coração planeja, os membros executam. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que ele diz, a mão e a língua são as vitrines, porque o coração é o cofre. Ou seja, do coração que procede todas as ações. Por isso que ele diz, porque dele procedem as fontes da vida. Por isso, se o coração erra no que faz, ele compromete o que fazem os membros. Pois os erros do coração são os protótipos que não podem ser reparados depois. Da mesma forma que erros no texto original vão ser reproduzidos nas muitas cópias que virão, veja como isso é importante, veja como isso é fundamental. Se o original tem uma falha, né, isso acontece muito em livros, né, o original tem erros ortográficos e as cópias todas sairão com erro, porque se a fonte está errada, as cópias estarão erradas. Então, essa é a grande verdade que esse versículo nos ensina: guardar e administrar corretamente o coração em todas as situações é a grande tarefa da vida de um cristão.
Vamos repetir isso, irmãos? Guardar e administrar corretamente o coração. Repita, por favor. Guardar e administrar corretamente o coração em todas as situações é a grande tarefa da vida de um cristão. Então essa é a grande verdade que esse versículo de Provérbios 4:23 ensina-nos. Guardar e administrar corretamente o coração em todas as situações é a grande tarefa de um cristão. Ele comenta essa doutrina da seguinte maneira: aquilo que o filósofo diz das águas também se aplica aos corações. É muito difícil mantê-los dentro de qualquer limite. Deus colocou limites em nossos corações e mesmo assim, eles muitas vezes transgridem não somente os limites da graça e da piedade, mas até mesmo da razão e da honestidade comum. Ele diz, olha, Deus colocou limites no coração, mas esses limites, o coração é como águas, como as águas que ultrapassam os limites que o próprio Deus estabeleceu. Aqui está algo que vai exigir do cristão um intenso labor, temor e tremor até o dia da morte. Aqui, ou seja, no exercício de guardar e administrar corretamente o coração em todas as situações. Esse serviço vai exigir de nós muito labor, muito temor e muito tremor até o fim. Não é a limpeza das mãos que faz um cristão, pois muitos hipócritas podem mostrar mãos limpas. O que faz um cristão é a purificação e correta administração do que acontece no coração. Eu achei isso aqui muito, muito bonito. Ele diz, o que faz um cristão não são as mãos limpas, porque até os hipócritas podem lavar as mãos. O que faz o cristão é a purificação e correta administração do coração. Abra sua Bíblia no Salmo 119, versículo de número 80. Salmo 119, versículo de número 80. O que diz o Salmo? Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Para o cristão, é isto que dá origem a tantas tristezas e lamentações e custa tantos profundos gemidos e lágrimas. Foi o orgulho do coração de Ezequias que o fez se prostrar no pó, lamentando diante do Senhor. Foi o medo da hipocrisia invadiu o coração que fez Davi clamar. Os versículos que a gente acabou de ler. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Foi a triste experiência que Davi teve das divisões e distrações do seu próprio coração na obra de Deus, que o fez derramar-se em oração. Abra sua Bíblia no Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, versículo de número 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe o coração para só temer o teu nome. Vamos então, irmãos, a segunda parte aqui do nosso estudo, que é quais os pressupostos e implicações de guardar o coração. Guardar o coração pressupõe uma obra interior de regeneração. Ou seja,
o autor nos ensina, à luz da Bíblia, que o exercício de guardar o coração é uma evidência de um coração regenerado, de um coração convertido, de um coração transformado. Porque só o Espírito Santo de Deus em nós é capaz de nos capacitar a viver essa realidade espiritual, guardando o coração. Enquanto o coração não for transformado pela graça, dando-lhe uma nova forma de viver, nem o meio pode fazer com que o coração esteja bem para com Deus. O que ele está querendo mostrar-nos? Que a primeira necessidade de um coração é transformação, é regeneração. A guarda do coração é um fruto da obra de Deus em nós. Então, em primeiro lugar, o coração precisa de regeneração, de transformação. O ego é o prumo do coração não santificado, que inclina e move no coração todos os seus desígnios e ações. Enquanto for assim, é impossível que qualquer meio externo possa guardá-lo com Deus. Ele diz que o ego é o prumo do coração não regenerado. O ego é o prumo do coração não santificado. Então, para que esse coração possa realmente ser inclinado para Deus, movido para Deus, ele precisa de uma experiência de novo nascimento. E aqui o autor, irmãos, nos lembra de que Deus nos criou, cada um de nós, com a mente equilibrada. O homem, ao ser criado, ele tinha um estado de mente constante e uniforme. Ele mantinha um curso reto e equilibrado. Nenhuma faculdade estava desorganizada no ser humano quando Deus criou. O seu coração era um coração equilibrado. Sua mente tinha um perfeito conhecimento das exigências de Deus. Sua vontade estava em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Todos os seus desejos e poderes permaneciam numa subordinação completamente obediente. Então o autor, ele começa a nos lembrar de que Deus criou o homem em retidão, com o coração perfeitamente em harmonia para com a vontade de Deus, para com os mandamentos do Senhor. Mas, infelizmente, o homem caiu, degenerou-se, tornou-se uma criatura desordenada e rebelde. Ele se opôs ao seu Criador. Deus é a causa primeira, mas o homem quis tornar-se independente. Deus é o bem maior, mas o homem quis amar-se a si mesmo. Deus é o Altíssimo Senhor, mas o homem quis seguir a sua própria vontade. Deus é o fim último, mas o homem quis buscar seus interesses pessoais. Ou seja, o homem caído, degenerado, rebelde, tirou Deus no seu coração e colocou-se a si mesmo. Por isso este homem caído é extremamente desordenado e suas ações profundamente irregulares. Então é isso que a Bíblia nos revela a respeito do coração humano sem a graça de Deus, sem a operação do Espírito. É um coração, é uma mente desordenada, desequilibrada. Seu entendimento, uma vez iluminado, agora está obscurecido pela ignorância. Sua vontade, antes submissa, agora está cheia de rebelião e obstinação. Seus poderes, antes subordinados, agora são lançados para longe do domínio das dificuldades superiores. Ou seja, esse homem se tornou um homem de um coração rebelde, distante, egoísta. Esse é o diagnóstico de todo ser humano distante da graça de Deus. Mas, pela regeneração, pelo poder da redenção que há em Cristo Jesus, esta alma desordenada,
é restaurada. Como as Escrituras expressam, a santificação é a renovação da alma, segundo a imagem de Deus. Ou seja, o homem caído, desordenado, de um coração quebrado, por intermédio da obra de Cristo, esse coração é refeito, é restaurado, é organizado, é aprumado. Amém, meu irmão? O seu coração já foi alcançado pelo poder restaurador que há em Cristo Jesus. O seu coração, já foi afetado pelo poder regenerador que há no Espírito Santo. Então só a ação regeneradora, poderosa, que há em Cristo Jesus é capaz de reordenar, realinhar, reorganizar o nosso coração. Veja o que ele diz: esta alma desordenada é restaurada pelo poder da regeneração que há em Cristo Jesus. A santificação é a renovação da alma segundo a imagem de Deus, em que a independência dá lugar à fé, o amor próprio ao amor a Deus, a vontade própria, a sujeição à obediência à vontade de Deus. Ou seja, aquele coração, ora, escravizado pelo egoísmo, pela vontade própria, agora aprende a amar a Deus, a obedecer a Deus, a se sujeitar à sua vontade, a viver uma vida de autonegação. Abra sua Bíblia em Efésios 1:18. Olha o que Deus faz com o nosso coração. Efésios, capítulo 1, versículo de número 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Através de Jesus Cristo, o nosso coração recebeu iluminação. Nós fomos iluminados, a vontade resistente foi agora sujeitada à vontade de Deus, os desejos rebeldes gradualmente reconquistados. Guardar o coração não é nada menos do que o cuidado constante e diligente de tal homem, renovado para preservar sua alma naquela santa mentalidade para a qual a graça o reergueu. Ou seja, a graça me reergueu, o Espírito Santo me regenerou, o poder de Cristo me restaurou. Agora cabe a mim, como um crente regenerado, liberto e restaurado, guardar o meu coração, lutar para viver uma vida segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Ele diz algo muito interessante, ele diz assim: pois ainda que a graça tenha, em grande medida, consertado a alma, e dado a ela uma disposição celestial habitual, ainda assim o pecado muitas vezes a desestabiliza e desordena de novo. Ou seja, mesmo nós sendo salvos, mesmo nós sendo já transformados pela graça de Deus, nós continuamos lutando contra o pecado, lutando contra os inimigos externos e internos. Por isso que precisamos levantar uma guarnição para protegermos a nossa alma restaurada pelo poder que há em Cristo Jesus. Na verdade, basta deixar o instrumento de lado por pouco tempo, que ele vai precisar de novo de afinação, antes que uma lição possa ser dada com ele. Ou seja, o instrumento, mesmo que você deixe ele parado, depois de um tempo ele desafina. Então para que o instrumento esteja sempre afinado, é preciso que você esteja constantemente em atenção com o instrumento. A mesma coisa é o coração. Se nós formos desleixados, esquecidos com a atenção que devemos dar ao coração, o nosso coração começa a desafinar.
é como um instrumento. O coração fica desafinado. Um instrumento desafinado não serve para ser usado. Um coração desafinado não serve para ser usado. É preciso que a gente tenha atenção. Eu achei isso muito interessante. Corações regenerados podem estar bem afinados numa tarefa, mas como rapidamente se tornam insensíveis, indiferentes e desorganizados uma outra. Isso acontece muito, né? Às vezes o coração está tão ligado numa tarefa, mas de repente, noutra tarefa, o coração já não está, né? Não foi afinado, né? Não foi calibrado. E por isso que ele está dizendo, sobretudo, o que nós devemos guardar é o coração. Nós precisamos estar atentos, né? Porque uma tarefa bem realizada ontem não significa dizer que a tarefa de amanhã será bem realizada se o coração não estiver guardado, afinado. Por isso, cada tarefa precisa de uma preparação específica do coração. Jó 11, versículo 13. Jó 11, versículo de número 13. Vamos ver o que diz esse texto. Jó 11, 13. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, ou seja, a necessidade de dispormos o nosso coração para Deus. Guardar o coração, então, é preservá-lo cuidadosamente do pecado que o desafina, desestrutura. Isso é preservar o coração, é preservá-lo, ou melhor, isso é guardar o coração, é preservá-lo cuidadosamente do pecado. Guardar o coração, então, é manter uma mentalidade espiritual e piedosa, que combina com a vida de comunhão com Deus. Então essa é os pressupostos que ele coloca aqui como necessários para a guarda do coração. E o autor, então, ele conclui esse primeiro estudo aqui, mostrando-nos o seguinte: se nós realmente desejamos guardar o coração, é preciso observar 6 aspectos. Primeiro, se eu realmente quero guardar o meu coração, eu preciso analisar constantemente a condição de meu coração. Esse é o primeiro aspecto. Uma análise constante da condição do coração. Você quer guardar o seu coração? Qual é o primeiro aspecto? Uma análise constante da condição do coração. Pessoas carnais e religiosas não prestam atenção a isto. Não há como serem levados a fazer uma análise do seu coração. Há algumas pessoas que têm vivido por 40 ou 50 anos e dificilmente conseguem separar 1 hora para conversar com seus corações. Então ele diz, pessoas carnais e somente religiosas, elas nem se preocupam com isso. É difícil fazer com que uma pessoa esteja pronta a encontrar-se consigo mesma. Os santos, porém, os crentes, porém, sabem que essas conversas consigo mesmo são muito salutares. E a gente vê isso especialmente nos salmos. Os santos, os crentes, analisando o seu próprio coração. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Salmo 77, outro texto, esse que eu citei é o 42, mas vamos ver o 77, verso 6. 77. Versículo de número 6. Rejeita. Não, é 77. De noite indago o meu
íntimo e o meu espírito prescruta. É isso mesmo, 77, versículo 6. Meditei no meu coração, ou seja, indaguei ao meu coração. Meditei no meu coração. O coração jamais poderá ser guardado até que sua condição seja examinada e compreendida. Então eu preciso dessa análise. Eu preciso fazer este diálogo com o meu próprio coração. Perceber que caminhos a minha mente, a minha consciência, a minha alma tem percorrido. Não se guarda o coração sem essa autoanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é examinar a si mesmo? É examinar o coração. E o que é o coração? É a minha alma, é o meu homem interior. Então, se realmente desejamos guardar o coração, é preciso uma análise constante da condição do coração. Segundo, uma profunda humilhação pelos males e desordens do coração. Uma profunda humilhação pelos males e desordens do coração. Eu olho para mim mesmo e eu percebo pecados na minha mente, na memória, na consciência. Eu percebo males, eu percebo desordens, mas não basta apenas diagnosticar a situação do coração, é preciso se humilhar. Lembram de Ezequias? Em 2 Crônicas, vamos abrir por favor? 2 Crônicas, capítulo de número 32, versículo de número 26. Ezequias, porém, fez o quê? Se humilhou, por se ter exaltado o quê? O seu coração. Por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira a soberba, o orgulho, e diz que ele se humilhou profundamente. Então quem guarda o coração se dispõe a humilhar-se profundamente, na medida que percebe no coração pecados, males, desordens, como fez Ezequias. Veja também 1 Reis, por favor. 1 Reis, capítulo 8. Versículo 38. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração. Veja que só conhece a chaga do seu coração quem guarda o coração. E reconhecer a chaga do coração é, em primeiro lugar, analisar que há feridas, que há chagas, mas é preciso apresentar diante de Deus o meu coração, suplicando a sua misericórdia. Por esta causa, muitos de coração reto têm se prostrado diante de Deus, dizendo: o que eu tenho no coração? Os santos, os crentes, em suas confissões, apontam para o seu coração, no lugar dolorido: Senhor, aqui está ferido. Ou seja, é apresentar o coração, é se humilhar e colocar diante do Senhor: Senhor, aqui está meu coração, ele está ferido, tem chagas, tem misericórdia de mim. Como é com o olho, assim também com o coração. Se um pequeno cisco entra no olho, ele não vai parar de piscar e lacrimejar até que seja removido pelo choro. Da mesma forma, o reto de coração não pode descansar até que tenha removido com lágrimas todas as suas tribulações e derramado seus lamentos diante do Senhor. Ou seja, como o cisco só sai quando o choro
cisco no olho só sai quando você chora assim, é o coração. O coração precisa ser quebrantado diante do Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Terceira atitude, para guardar o coração, envolve uma súplica sincera e uma oração suplicante por uma graça purificadora e restauradora quando o pecado tiver manchado e desestruturado o coração. Primeiro, eu preciso reconhecer. Segundo, eu preciso me humilhar. Terceiro, eu preciso crer no poder purificador que há no sangue de Jesus, que Ele apaga, que Ele reestrutura. Salmo 19, verso 2. Perdão, Salmo 19, versículo 12. Vamos abrir, por favor, a Bíblia. Salmo 19. O salmista apresenta o seu coração diante do Senhor e ora. No Salmo 19, verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? E a oração dele é qual é? Qual é a oração dele? Absolve-me das que me são ocultas. No Salmo 86, versículo 11, o salmista ora: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ele suplica com sinceridade por um coração purificado, restaurado, que está crescendo em temor, em reverência, em obediência. Os santos, os crentes sempre fazem esse tipo de pedido com confiança diante do trono da graça. Por tua misericórdia e graça, Senhor, purifica, restaura. Ele registra aqui uma oração. Por um coração melhor. Por um coração para amar mais a Deus, para odiar mais o pecado, para andar com mais constância na presença de Deus. Senhor, Tu me podes negar tudo mais, mas não me negue um coração dedicado a Ti. Dá-me um coração para Te temer, Te amar e deleitar em Ti. Eu te peço como quem pede pão no meio do deserto. Ou seja, você orar de maneira sincera, de maneira suplicante, pedindo ao Senhor que possa, em nome de Jesus, nos dar um coração fortalecido, renovado. Quarto aspecto, ele diz: guardar o coração significa impor sobre nós mesmos um compromisso radical de andar mais cuidadosamente diante de Deus. Ou seja, eu analiso, eu me humilho, eu suplico perdão, restauração, mas eu me levanto comprometido em andar mais cuidadosamente diante de Deus e evitar todas as ocasiões que possam induzir o coração a pecar. Então só quem está guardando o coração é quem está comprometido em andar mais cuidadosamente diante de Deus e a evitar todas as ocasiões que possam induzir o coração a pecar. Evite todas as ocasiões que induzam o seu coração a pecar. Assuma um compromisso de andar cuidadosamente diante de Deus. Lembra o que fez Jó? No capítulo 31, abra sua Bíblia, no capítulo 31, verso 1 de Jó. Veja o que Jó fez. Fiz aliança com os meus olhos. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Votos bem pensados e intencionais podem, em alguns casos, ser muito úteis para guardar o coração de algum pecado específico. Através deste meio, homens santos têm se deixado tomar por temor e espanto
preservando de serem manchados por algum tipo especial de corrupção de coração. Ou seja, assumir compromisso diante do Senhor e evitar ocasiões que possam induzir o coração a pecar. Quinta atitude, guardar o coração significa cultivar um zelo constante e santo dos nossos próprios corações. Despertar um zelo imediatamente dos nossos corações é um excelente antídoto contra o pecado. Aquele que deseja guardar o seu coração deve manter os olhos da sua alma bem atentos e abertos para todas as incitações desordenadas e descontroladas dos seus desejos. Ou seja, cultive um zelo constante e santo pelo seu coração. Se os desejos são deixados livres e as paixões são atiçadas, a alma deve identificar e suprimir antes que, como chamas, subam às alturas. Ou seja, a gente precisa fugir da aparência do mal. Eu achei muito interessante essa frase. Ele diz: se os desejos são deixados livres e as paixões são atiçadas, a alma deve identificar e suprimir antes que, como chamas, suba às alturas. Provérbios 28, versículo 14. Vamos observar esse versículo. Provérbios 28, versículo de número 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Através desse temor do Senhor é que os homens se afastam do mal, jogam fora a falsa segurança e se guardam da iniquidade. Aquele que quiser guardar o seu coração deve até mesmo comer e beber com temor. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aquele que quiser guardar o seu coração deve até mesmo comer e beber com temor, alegrar-se com temor e passar todo o tempo da sua peregrinação aqui portando-se com temor. 1 Coríntios 10, 31, Salmo 2, 11. Vamos observar o que diz esse texto. Salmo 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ou seja, até a minha alegria tem que ter tremor, tem que ter reverência. Por isso que o autor diz: aquele que quiser guardar o seu coração deve até mesmo comer e beber com temor, alegrar-se com temor e passar todo o tempo de sua peregrinação aqui portando-se com temor. 1 Pedro, abra sua Bíblia por favor, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E finalmente, o sexto e último aspecto: guardar o coração significa compreender a realidade da presença de Deus conosco e colocar o Senhor sempre diante de nós. Guardar o coração significa compreender a realidade da presença de Deus conosco e colocar o Senhor sempre diante de nós. Só guarda o coração quem está desenvolvendo a consciência da presença de Deus. É o que os puritanos chamavam de corandel, ou seja, Deus está presente. Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus que tudo vê. E Ele não só vê o externo, Ele vê a situação da minha alma, do meu coração. O povo de Deus tem experimentado que essa é uma forma poderosa de guardar o coração reto e afastá-lo do pecado. Quando os olhos da nossa fé estão fixos sobre os olhos da onisciência de Deus, nós não ousamos deixar que nossos pensamentos e sentimentos
se inclinem para a vaidade. Jó 31, versículo 4. Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Vamos abrir para você ler na referência, por favor. Jó 31, versículo de número 4. Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Você crê neste versículo? Em situações assim, as almas daqueles que amam ao Senhor expressam o cuidado que têm pelos seus corações. Eles são cuidados para não deixar que suas corrupções interiores fiquem livres para agir em tempos de tentação. Eles são cuidadosos também para manter a doçura e conforto que experimentam em tudo que fazem para Deus. Este é o nosso trabalho. E de todos os trabalhos de nossa vida espiritual, este é o mais difícil, contínuo e importante. É o trabalho de guardar o nosso coração. É difícil. Por quê, irmãos? É difícil porque cumprir deveres religiosos com o espírito descansado, desatento, não vai exigir grandes esforços, mas colocar-se conscientemente diante do Senhor e amarrar os seus pensamentos soltos e vãos, compelindo-os a permanecer constante e conscientemente na presença de Deus, isso vai custar alguma coisa. Alcançar fluência, o autor diz, e a habilidade da linguagem, falar palavras até bonitas, eloquentes, isso é fácil. Mas levar o seu coração a um verdadeiro quebrantamento por causa do pecado, enquanto você o confessa, derretido pela graça, enquanto você está bem dizendo a Deus por isso, ficar realmente envergonhado e humilhado por causa da percepção da infinita santidade de Deus, e guardar seu coração nesse sentimento, não somente no cumprimento do seu dever, mas depois dele, isso certamente vai custar a você alguns gemidos e dores na alma. Ele diz, reprimir atos externos do pecado, isso é fácil. Mas matar a raiz da corrupção interior, e estabelecer e manter um santo governo sobre os seus pensamentos, manter todas as coisas retas e ordenadas no coração, isso não é fácil. Mas Deus nos concede graça para vivermos para a glória de Deus. Guardar o coração é um trabalho que nunca será completado até que a nossa vida termine. É um trabalho constante, contínuo. Nós só vamos parar esse trabalho quando a trombeta tocar ou quando o Senhor nos chamar. É o trabalho mais importante da nossa vida. Terminando, sem guardar o coração, não passamos de religiosos formalistas. Todas as nossas declarações, dons e deveres não significam nada. O que Deus pede de nós é isto. Provérbios 23, 26. Filho, dá-me o teu coração. Deus se agrada em chamar de presente o que na verdade é uma dívida. É nossa dívida dar a Ele o nosso coração. Mas Ele chama de presente. Dá-me, presentei-me com o seu coração. Ele vai honrar as suas criaturas, recebendo o nosso coração na forma de um presente. Mas se este presente não é dado a Ele, tudo mais, escute por favor, meu irmão, se este presente, que é o coração, não é dado a Ele, tudo mais que lhe oferecermos não terá valor. Só tem valor aquilo que fazemos de todo o nosso coração. Em relação ao coração, parece que Deus está falando como José a respeito de Benjamim. Se vocês não trouxerem Benjamim com vocês, não verão a minha face. Lembra que José disse aos seus irmãos? Se vocês não trouxerem Benjamim, não verão a minha face. A mesma coisa Deus diz para nós. Se você não trouxer o seu coração, você não verá a mim. Não importa os seus talentos, os seus dons, as suas atividades. Sem um coração, nada tem valor.
Entre os pagãos, quando um animal era esquartejado para o sacrifício, a primeira coisa que o sacerdote examinava era o coração. Se fosse considerado doente ou sem valor, o sacrifício era rejeitado. Deus rejeita todos os deveres, por mais gloriosos que sejam, de outras maneiras, que sejam oferecidos sem um coração. Deus rejeita todos os deveres que são oferecidos, por mais gloriosos, por mais aplaudidos que sejam pelos homens. Deus rejeita, se nós não estivermos com o nosso coração entregue. Aquele que cumpre um dever sem coração, isto é, descuidadamente, não é mais aceito por Deus do que aquele que o realiza com o coração dividido, isto é, com hipocrisia. Que Deus nos ajude a guardar o coração. Que Deus nos ajude a cumprir essa tarefa. Que Deus nos ajude a viver uma vida de coração para o seu louvor e para a sua glória. Amém?